Queridos irmãos, a paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos aqui nesse domingo, 14 de agosto. Coisa boa, nessa manhã tão maravilhosa, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido para aprendermos acerca da palavra de Deus. E o assunto de hoje, lição de número 7, continua falando da sutileza, né? Satanás muito sutil. E agora nós vamos ler e estudar sobre a relativização da Bíblia. É impressionante como neste mundo em que vivemos, nessa época, tudo é relativo, né? É uma coisa seríssima. E Satanás, muito sagaz, não poderia deixar para trás, querendo fazer a mesma coisa, tornar todo o assunto da palavra de Deus como relativo. Olha que coisa terrível. Mas o nosso textuário vai combater isso e toda essa lição. Então, antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você a compartilhar este vídeo. Não esqueça de fazer isso. Compartilhe com seus amigos, compartilhe aí na sua rede social. Outra coisa muito importante, irmãos, é que você deixe ali o seu like, né, o joinha. Isso ajuda na divulgação do nosso material. Faça isso para a glória de Deus, tá bom? Então, vamos nesse momento orar. Para a gente iniciar nossa aula, vamos juntos. Senhor, muito obrigado, ó Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede neste domingo, neste dia, estudarmos a Tua palavra, Senhor. Precisamos da Tua direção, precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento, porque se o Senhor não abrir o nosso entendimento, como entenderemos, Senhor? Só o Teu Espírito pode fazer isso, então faça isto em nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, pega a sua revista, pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos, neste momento, falar sobre a sutileza da relativização da Bíblia. O nosso textuário diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que coisa preciosa, irmãos. Quando Paulo está escrevendo esta segunda carta a Timóteo, veja, irmãos, o Novo Testamento ainda não havia sido todo compilado, algumas cartas e alguns livros estavam escritos, mas eu estou dizendo isso porque quando Paulo cita isso a Timóteo, ele está dizendo exclusivamente do Antigo Testamento, Pentateuco, os profetas, os salmos, poesias. Veja que coisa mais linda. Então, a amplitude, a totalidade da palavra de Deus, no que ela é inspirada por Deus. Veja que toda ela é a palavra de Deus. Então, nós não estamos aqui brincando ou imaginando que as escrituras sejam. Não, nós temos muita certeza de que a palavra de Deus, toda ela é inspirada. Assim como os livros do Evangelho, assim como as cartas paulinas, assim como as cartas de João, de Pedro, de Tiago, de outros mais, de Tito, toda ela é proveitosa, ela é apta para ensinar, para redaguir, para corrigir e nos instruir em justiça. Então, não é nada relativo, né? O que é relativo? Relativo é aquilo que pode ser verdade para mim, não é verdade para você. Aquilo que é errado para mim, não é errado para você. Isso é relativo, né? O mundo tem vivido exatamente essas coisas, não só na Bíblia, né, mas na lei, nos conceitos, né, na linha da ética. Nós vamos ver isso, né? Nós estamos vivendo esse viés do relativismo. E o diabo, por fim, ele quer relativizar a própria palavra de Deus, né? Mas nós vamos entender como vencer isso e como faremos para lutar contra essa ideia. A verdade prática diz assim: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Glória a Deus. Nós cremos
poderosamente nisso. E é importante frisar isso, irmãos, por quê? Porque há muitos teólogos e já há muitas ideias nas igrejas de que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, que ela não é a palavra. Veja bem isso. E essa não é uma verdade que a Bíblia contém. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. Nós cremos assim que a Bíblia, ela é a poderosa palavra de Deus, ok? Muito bem, o nosso texto em classe, nossa leitura bíblica em classe, está registrado em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Tu, porém, dizendo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que coisa gloriosa, que palavra poderosa. Por isso que nós cremos que a Bíblia, ela não é relativo, não é conforme eu penso, não é conforme eu acho, não é conforme eu conceituo, não. É conforme Deus diz. Nós vivemos um período onde as pessoas estão nas igrejas, membros de igrejas, e elas estão ouvindo a palavra de Deus, e muitas vezes elas estão ali sentadas ouvindo, estão discordando da palavra de Deus por causa do seu próprio conceito. Então ela fica relativizando, ela fala, mas eu não penso assim, mas eu não concordo com isso, eu não acho dessa forma. Ou seja, ela está relativizando a palavra de Deus conforme os seus próprios conceitos. Então nós precisamos entender que a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus, e quando ela é pregada na sua fidelidade, né, na sua palavra, ela é exposta, nós precisamos entender, aceitar, compreender de que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu imagino, ok? Muito bem, irmãos. Vamos então à introdução da nossa aula, da nossa lição, junto aí com a nossa revista. O comentarista coloca que não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu esses ataques, né, e sofreu mesmo desde do seu início, né? Não foram poucas tentativas de levar ao descrédito. O inimigo, né, Satanás, sempre usou pessoas para poder colocar em descrédito a palavra de Deus, para aboli-la do meio da sociedade, desfazendo a Sagrada Escritura, né? E as táticas de Satanás sempre foram muitas, e por muitas vezes a Bíblia, ela foi considerada perigosa, ela foi considerada obsoleta, ela foi considerada desnecessária. Veja, queridos, não é diferente no nosso tempo. Nós temos ouvido sobre essas coisas e nós precisamos estar atentos a isso, porque a ideia é de que a Bíblia, ela é obsoleta, ela não tem mais uma linguagem contemporânea, ela é até perigosa, porque classifica como ela é machista, como ela é homofóbica, ou seja, torna a Bíblia perigosa, como se fosse um manual, um livro ultrapassado. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo, isso sempre aconteceu, e muito hoje, nós temos visto essas coisas. Então nós precisamos estar atentos, porque essa é uma arma do nosso inimigo, de Satanás, querendo desfazer da poderosa palavra de Deus, sem a qual nós não veremos o Senhor, porque por ela nós somos santificados, pela palavra de Deus nós somos transformados, pela palavra de Deus nós mudamos de vida, mudamos nossa maneira de ser. Veja quanto ela é poderosa, e o inimigo sabe disso, por isso ele quer desmerecer, ele quer destruir a palavra de Deus. Então veja, hoje
há uma ideia, até mesmo, como diz aqui o comentarista, de se fazer uma atualização da Bíblia, de reescrevê-la, de reformá-la, por causa do comportamento hoje do homem. O homem está mais atualizado, né, um homem modernizado, e a Bíblia não é moderna, ultrapassada. Queridos irmãos, é essa sutileza, é dessa forma que sutilmente Satanás já tem conseguido isso em outros países, em outros lugares. Na Europa é já uma realidade. Por isso a gente vê a decadência da igreja cristã na Europa. Raramente você vê países na Europa hoje com firmeza cristã. Você vê isso na América. A América já vem sofrendo isso de uma forma muito severa. Então, isso está querendo inundar ou chegar aqui no nosso país, no nosso Brasil. Então, é algo que nós precisamos nos atentar, nos posicionar para que o Senhor tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia de nós. E a gente não venha passar por essa situação, porque destruindo a palavra de Deus, irmãos, nós sofreremos firmemente. Muito bem. O primeiro ponto aqui da nossa aula, o comentarista coloca sobre a Bíblia e o espírito desta era. E aí vai falar sobre a desconstrução. Então, não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões que fala da era do vazio, da pós-verdade, da desconstrução, ou seja, formas diferentes para nomear um fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, denominado de pós-modernismo. Irmãos, preste atenção nisso. É impressionante como que eles têm conseguido, através da literatura, através da mídia, através das informações, de telejornais, de todo o amparato que cerca a leitura, a parte de televisiva. É impressionante como em tudo está inserido essa questão do pós-modernismo, a fim de destruir a imagem da palavra de Deus. Tudo que eles fazem é para que possam mostrar que a Bíblia é ultrapassada, obsoleta, tem uma linguagem muito negativa, até que confronta as pessoas em na sua forma de ser, na sua maneira de viver. Então, você pega hoje às vezes até um desenho animado. Por isso é importante nós pais olharmos o que os nossos filhos estão assistindo. Você pega um desenho animado que às vezes parece ser uma coisa tão simples, um desenho animado que parece tão bonito de assistir. Dentro ali está inserido formas de vida que não corresponde com a palavra de Deus, ideias e conceitos sutilmente que vai destruindo a ideia da palavra de Deus, o conceito daquilo que Deus tem para o homem. Então você veja que tudo isso eles vão fomentando, vão fazendo, vão construindo, a fim sutilmente de relativizar as Sagradas Escrituras. Aí diz aqui o comentarista, em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Por isso, nós precisamos olhar, porque eles vêm sutilmente desconstruindo. Quando você ouve alguém falar diretamente sobre esse assunto, você consegue perceber, né, na hora a intenção. Só que não é só isso que eles fazem, não é só isso que eles falam. Eles estão usando tudo quanto é meio para sutilmente desconstruir os valores morais, os valores espirituais que a palavra de Deus ela sempre colocou como um padrão humano para poder se viver de uma forma ética, pura, de uma forma mais consistente, dando firmeza à família, ao homem, às pessoas, mas eles querem o tempo todo desconstruir a ideia da palavra de Deus. Olha que Paulo fala em Romanos no capítulo 12, a respeito
dessas coisas, e não sede conformados com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Veja, queridos irmãos, que Deus sempre nos alertou a não nos conformarmos com as ideias do mundo, com os conceitos do mundo. Por mais que pareçam ser boas ideias, conceitos atualizados, nós não podemos nos moldar, nós não podemos nos conformar, com o pensamento, com a cultura deste mundo, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós é que devemos nos moldar à palavra de Deus. Nós é que devemos nos encaixar a forma de viver conforme a palavra de Deus. Não a palavra de Deus se encaixar aos nossos conceitos, ser reformada, ser reescrita, de forma nenhuma. Nós é que devemos sempre nos encaixar à palavra de Deus. Enfim, diz aqui o comentarista, é uma nova forma de pensar e agir, diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. É isso que eles querem colocar, uma forma diferente. A consequência disso tudo é a relativização da Escritura. Então veja que eles querem impor, de uma certa forma, sutilmente, é essa palavra mesmo, impor sutilmente uma maneira diferente de agir, uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de viver, novos conceitos, novas ideias. Mas a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Veja, querido, ai desses que dizem que a palavra de Deus, que é uma coisa boa, que é uma coisa maravilhosa, ai desses que dizem que a Escritura é uma coisa má. Veja, ai dos que fazem das trevas luz, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías está dizendo exatamente sobre isso. Ai desses. Então cuidado, você que me escuta nesta hora, meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado com seus conceitos, cuidado com as suas ideias. Veja, a palavra de Deus, ela sempre foi inspirada, ela sempre foi infalível. Não é a cultura que se encaixa a ideia de Deus, a palavra de Deus. Não é minha forma de viver, não é minha forma de ser que vai fazer com que transforme, que mude a Escritura. Não, ok? E agora o relativismo aqui dentro da lição, dentro dessa nova configuração cultural. É uma configuração cultural, isso já está impregnado, tá, na nossa cultura, como eu disse para vocês, não só em relação à palavra de Deus, mas você vê isso em todos os conceitos, né, secular. O relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Você vê isso no comportamento dentro da família. Há poucos anos atrás, o pai, a mãe, eles tinham uma palavra final dentro de casa. O que estava dito, estava dito. Hoje não. Hoje, os filhos que ainda não têm a capacidade de entender as coisas perfeitamente, enxergar perfeitamente, eles se impõem a fim de que a ideia também deles devem se prevalecer diante daquilo que foi colocado pelos seus pais. Então veja que isso é uma coisa que já está acontecendo no nosso meio. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Veja que isso acontece exatamente no seio da família, acontece entre as famílias, dentro de casa, e aí sorrateiramente isso vai
impregnando e vai entrando dentro da igreja. Veja, irmãos, uma coisa vai puxando a outra, assim como os filhos não obedecem mais à voz dos seus pais, porque agora é relativo. Pai, o senhor pensa assim porque o senhor é um homem ultrapassado. Mãe, a senhora fala isso porque a senhora é ultrapassada. Então agora o que importa é o meu conceito, a minha ideia. Ou seja, relativizando a ideia, o conceito dos pais. Da mesma forma, isso vai entrando na igreja, e aí os membros da igreja também vão fazendo a mesma coisa com a voz dos seus líderes, dos seus pastores. Pastor, isso é do seu tempo, pastor. Pastor, isso é conforme o senhor pensa. Então, ou seja, vai desconstruindo os valores. E aí, da mesma forma, essa pessoa tem a capacidade de desconstruir a palavra de Deus. Porque ele acha que é um Deus ultrapassado, é um Deus que, na verdade, não quis dizer bem assim. Ou seja, ele vai desconstruindo todos os valores. Veja que o comentarista diz que não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento, dependente do ponto de vista de quem julga ou analisa, vai ser de acordo com a pessoa. Então, por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Veja, é exatamente isso que nós estamos falando aqui, que a ideia agora de tudo relativo. Então, inclusive o que está escrito na palavra de Deus, então, dependendo do ponto de vista seu, dependendo do ponto de vista meu, é o que importa, não é mais o que ela diz. E tem sido assim com a lei, tem sido assim com a própria lei. Você vê que a interpretação da própria lei, ela vem se deteriorando, ela vem se desconstruindo, porque um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra forma, e aí então depende do ponto de vista de cada pessoa que a interpreta. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo ele é sutil e ele vem tentando de todas as formas minar a igreja, aquela que é a coluna deste mundo, tá? Por isso nós sofremos grandes ataques, por isso a igreja ela sofre os ataques de todos os lados, porque a igreja ela ainda é a coluna deste mundo. O anticristo ainda não se manifestou completamente, tudo ainda não veio à tona completamente, porque a igreja ela é a detentora. Nós estamos aqui na pessoa bendita do Espírito Santo, e aí, então nós estamos refreando isso e precisamos continuar refreando para que o Senhor continue salvando mais almas e a gente possa ganhar mais, expandir mais o reino de Deus. Amém? Muito bem, vamos aqui então ao segundo ponto, onde fala a Bíblia e o politicamente correto. Essa expressão, politicamente correto, também é uma outra expressão que nós temos ouvido muito nos nossos dias. Mas veja o que o salmista diz. O comentarista coloca aqui: destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? E é uma grande verdade. Querido, tudo na vida tem fundamento. Tudo na vida precisa ter uma base. A nossa fé tem uma base, a nossa casa tem uma base, a família tem uma base, aquilo que cremos tem uma base, tudo tem uma base. E se essa base é destruída, como o justo vai prevalecer? Essa pergunta do salmista ecoa exatamente nos nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos, e é preciso então observar. Por isso que eu estou dizendo para vocês que nós precisamos observar com muita atenção este fenômeno que está acontecendo. Então, não trata-se de uma narrativa ardilosa, sabe, queridos, com o fim de desconstruir somente os valores cristãos e substituí-los por outros. Não. Essa ideia, essa narrativa, eles querem, na verdade, de politicamente correto, que eles querem destruir a moral, sabe? Eles querem destruir a ética, eles querem, na verdade, formar um novo conceito daquilo que pensam eles ser correto e ser errado. Então, por esse novo modelo está correto, desse modelo, desculpa aqui,
porque eu estou pensando rápido aqui, é nesse modelo que eles estão tentando legalizar tantas coisas terríveis do politicamente correto. Veja, eles desconstroem, eles anulam os valores, e aí então eles começam a colocar outras coisas, como nós temos visto, por exemplo, a questão do aborto, da legalização do aborto. Olha quanta discussão num assunto que já era para ter sido resolvido há muito tempo. E outras coisas mais, a legalidade das drogas, tantas outras coisas. Por quê? Por causa do politicamente correto. Ou seja, aquilo que para um é errado, mas para o outro é correto. Então, politicamente, a gente precisa deixar que todas as coisas sejam estabelecidas, estejam para todos. Então veja que dentro dessa narrativa do politicamente correto não há espaço para a palavra de Deus. Dentro desse conceito de politicamente correto, a Escritura, queridos, vai sendo desvalorizada, desacreditada e vai ficar de lado. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é direta. A palavra de Deus, ela é uma base, ela é concreta no que fala, ela é segura no que diz, no que ensina. Ela não está aqui para politicamente correto agradar um ou agradar outro, desfazer de um e desfazer de outro. Não. A Bíblia, ela trata todos de uma mesma forma, de uma mesma maneira. Com a Bíblia, com a palavra de Deus, não tem esse de politicamente correto. Pecado é pecado. Aceitou a Jesus, estamos a caminho do céu. Se não crê em Jesus, é o caminho do inferno. E pronto, não tem meio termo. A palavra de Deus não tem meio, sabe, para acariciar egos, satisfazer vontades. Exatamente, nunca. A Bíblia nunca, né, a palavra de Deus, a gente observa que ela nunca foi dessa forma. Ela é sim ou não, ok? Então a palavra politicamente correta que a gente tanto ouve, ela vem exatamente para fazer o quê? Para desconstruir os conceitos bíblicos, tá? Então cuidado com isso. Aqui vai falar aqui sobre a criminalização da opinião, que está dentro dessa ideia do politicamente correto, né? Veja, pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Veja, eles estão assim de uma forma tão abusiva que hoje pensar diferente dessa ideia, pensar contra isso, nós estamos sendo sujeitos à censura. Esse vídeo mesmo, essa aula mesmo, corre um risco de ser censurado, corre o risco de ser cortado. Por quê? Só porque eu não compactuo com esse conceito, eu não entendo dessa forma, eu creio na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz. Eu sou guiado não pelas ideias do homem ou pelas ideias políticas, eu sou guiado pela palavra de Deus. Então veja, pensar dessa forma é pensar contra eles, é pensar contra o politicamente correto. Naturalmente, eu estou sofrendo uma censura. Veja, que eles querem, aparentemente, essa ideia de ter uma liberdade para pensar, mas, por um outro lado, eles não aceitam a forma do outro pensar. Queridos, é uma coisa muito louca. O que nós estamos vivendo hoje, essas ideias do relativismo, todos esses conceitos, é uma coisa assim, que é tão diabólica, é tão satânica, que se você, querido irmão que me escuta, querida irmã, se você não tiver uma visão espiritual, sabe, das coisas que estão acontecendo, você jamais compreenderá o que está acontecendo nos nossos dias. Você tá olhando, está fazendo ideias dos seus próprios conceitos, daquilo que você pensa, porque você não consegue espiritualmente enxergar o que precisa enxergar. É algo fora do comum. Ou seja, nós vamos ver daqui a pouco a liberdade de expressar a minha fé está em xeque.
a liberdade de expressar naquilo que eu acredito, naquilo que os meus pais ensinaram, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá em xeque. É uma coisa fora do comum. Eles lutam por dizer por uma certa liberdade que eles querem, mas na verdade eles não querem só a liberdade deles. Eles querem, na verdade, aniquilar a ideia bíblica. Por isso que a relativização da Bíblia é algo perigosíssimo. Então eles querem a liberdade, querem viver da forma que eles querem viver, mas em contraponto eles querem impor que nós não podemos viver da forma que nós vivemos. Então, dizer disso é algo diabólico. É algo diabólico. É Satanás por trás dessas coisas. A sutileza do nosso, né, o nosso inimigo, a sutileza dele por trás dessas coisas. Então, só espiritualmente para poder enxergar isso. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Eu quero ler com vocês. O comentarista deixa aqui uma referência também, em Mateus capítulo 10, versículo 22. Eu tô lendo esses versículos com vocês, né, está até exposto aqui na nossa revista, para que vocês vejam que não é só não é o que nós estamos falando, não é um pensamento, um conceito nosso, é o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 10, versículo 22, diz o seguinte: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Olha o que Jesus está dizendo. Odiados de todos nós seremos por causa do Senhor. É exatamente o que eu falei com vocês. Eles querem viver da forma que eles querem viver e eles odeiam a forma que nós vivemos. Enquanto que nós sempre tivemos o respeito por eles. Sempre nós não pactuamos com o pecado deles. Nós não aceitamos a forma de ver de pecado deles. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, sempre levou o cristão a entender o jeito deles da natureza do pecado. E na medida que uma pessoa dessa se arrepende, a igreja, o cristão, está de braços abertos para recebê-los. Como foi em muitas e muitas gerações. Pessoas que entenderam, se arrependeram dos seus pecados e foram levantados, foram restaurados pela igreja, pelo povo de Deus, pela vida cristã. Veja aqui, queridos, que hoje eles colocam algo como se nós o odiássemos, como se nós não o suportássemos, como se nós fôssemos uma luta contra a vida deles, da tipo de pessoa, né, as pessoas que são. Não. A Bíblia nunca nos levou a afrontar pessoas. Nós afrontamos, nós condenamos o pecado que a própria palavra de Deus nos coloca. Então, é pecado roubar? É pecado roubar. Então, eu sou contra a pessoa que rouba, mas não a pessoa que, se ela se arrependeu, eu não vou recebê-la. Claro que eu vou recebê-la. Eu sou contra a natureza de pecado dela, porque eu sei que ela é capaz de se arrepender, o Espírito Santo pode fazer uma obra na vida dela. Então, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Veja, queridos, que nós estamos falando de natureza de pecado, porque a minha vida, eu também tive que arrepender dos meus pecados. Todos nós tivemos que nos arrepender dos nossos pecados. E é exatamente o pecado que faz separação do homem e Deus. Então, eles colocam como se nós como se nós o odiássemos, como se nós fôssemos contra elas, sabe? E não é isso. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a criminalização da opinião tem sido jogada, tem sido derramada como se nós fôssemos preconceituosos, sabe? Como se nós fôssemos pessoas que odiássemos eles. Não, nós estamos aqui de braços abertos, estamos aqui prontos para ajudá-los, na medida que eles se arrependam dos vossos pecados, dos seus pecados, como aconteceu com a minha vida, como aconteceu com a vida de vários irmãos, que viveu no pecado, mas agora não vive mais. É esta a intenção
da palavra de Deus. É esta a ideia da palavra do Senhor, ok? Muito bem. Terceiro ponto aqui, a Bíblia e o outro evangelho. É uma nova metodologia, né? Eles vão criando métodos, vão criando ideias. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a palavra, né? de ressignificar a Bíblia, né? Os conceitos. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Eles querem pegar cada palavras da Bíblia e revitalizar, eles querem atualizar as palavras. Olha que coisa. Ou seja, se não consegue destruir por completo, jogar fora toda a Bíblia, então vem agora uma ideia de um novo método. Então faz o seguinte, pega ali, né, os textos que eles sentem-se afrontados e retira o texto. Queridos, nós temos Bíblias hoje que não tem vários textos. Textos de Romanos contra a homossexualidade, contra a sexualidade desenfreada e etc. Nós temos Bíblias hoje que não consta mais esses textos. Textos do Novo Testamento, textos do Antigo Testamento, onde Deus condena essas práticas do pecado. Então, veja que eles vão criando um novo método, né, interpretativo, para que a pessoa possa agora se satisfazer de acordo com a sua necessidade, né, no texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Então, o importante é a pessoa que está lendo, não é mais aquele quem escreveu, ou seja, não é o autor. E nós sabemos que o autor da Bíblia é o nosso Senhor, Ele é o autor. O Espírito Santo inspirou homens de todas as épocas, Ele é o autor da palavra. E quando eles fazem isso, criam esses métodos, eles estão valorizando então quem está lendo e não quem escreveu, ok? Então veja, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É relativismo. Então, a forma que escreveram no passado, não, está errado. Isso foi para aquela época. É uma época ultrapassada, não condiz com a realidade de hoje. Ou seja, satisfaz aquele que está lendo. A necessidade daquele que está lendo. Olha que coisa. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ser, né, de ter importância, mas o importante agora é o leitor. Então, vale tudo que eu quiser colocar, vale tudo que eu imagino, eu coloco na Bíblia. A Bíblia precisa ser ajustada a essa nova metodologia e assim surge, portanto, outro evangelho. Então, é o evangelho conforme eu, não conforme Deus. É o evangelho conforme a minha maneira de viver, não conforme aquilo que Deus quer que vivamos. Queridos, é muito sutil. A Bíblia, ela sempre foi, sabe assim, procurada, né, ser destruída. A Bíblia sempre sofreu esses ataques, em todas as eras. Mas nós temos visto que, ultimamente, de uma forma muito severa, de uma forma muito sutil, sorrateira, maligna, e de várias formas, de várias ideias, com vários segmentos. É impressionante como a Bíblia ela vem sofrendo esses ataques para que desconstrua os valores cristãos, né? E desconstruindo os valores cristãos, naturalmente desconstrói os valores morais e os valores espirituais. Por isso essa aula de hoje, dizendo sobre a sutileza, da relativização da Bíblia. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos estar atentos
atento a essas coisas. Nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos orar ao Senhor, jejuar, nós precisamos estar consciente dessas coisas para que, tendo a oportunidade no meio da sociedade, no meio político, aqueles que Deus pode usar para ir contra essas ideias, contra esses conceitos. É um tempo que nós estamos vivendo que nós precisamos abrir os nossos olhos. Ah, pastor, se Deus quiser, Ele faz, né? Deus é soberano, então se Ele quiser, Ele faz, Ele não deixa isso acontecer. Queridos, esse tipo de pensamento é um pensamento diabólico. Deus sempre nos usou, sempre foi assim. Deus disse que daria a terra a Israel, onde manaria leite e mel, e você vai ler os textos, você vai ver que o povo precisou lutar, o povo precisou guerrear, o povo precisou se esforçar. A própria palavra de Deus diz a Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Veja que nós precisamos da mesma forma lutar por essas coisas. Então nós não podemos esperar deitado numa rede, esperando que Deus cumpra a sua vontade soberana. Queridos, Deus é soberano e nada foge do seu controle. Tudo está no controle de Deus, mas nós precisamos agir. Deus não vai tirar as nossas responsabilidades. Deus vai operar de acordo com aquilo que nós estamos trabalhando, nós estamos efetuando. Então é tempo de abrir os nossos olhos, de entendermos o que esse povo, o que esse pessoal, o que essas ideias, o que esses conceitos têm feito e irão fazer ainda mais. Olha para os vossos filhos, olha para os vossos netos. Se nós hoje estamos sofrendo isso, e se eles prevalecerem nesses conceitos, e esses conceitos forem minando, como serão os nossos filhos? Como viverão os nossos filhos? Como viverão os nossos netos? Queridos irmãos, nós precisamos lutar. Essa geração precisa acordar para que as próximas gerações não sofram, ok? Muito bem. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. Tem outro significado. Então a Bíblia, portanto, deveria ser atualizada. Aí surge o evangelho social. Queridos, é impressionante quando você vai ler sobre mais, aprofundando esse assunto, essa aula. Você vai vendo que há teólogos, há mestres, professores da Bíblia que vêm com uma ideia muito sutil, exatamente criando novas teologias. E você vê, por exemplo, ideias teológicas do livro de Gênesis, dizendo que a criação é um mito, é uma mitologia. Olha as coisas que eles fazem, que a ideia da criação, a ideia de Adão e Eva, do fruto proibido, tudo isso é um mito. Ou seja, eles vão desconstruindo de uma forma muito sutil, a fim de desconstruir toda a palavra de Deus. Se eles destroem a criação, se eles destroem a ideia da criação, eles colocam a ideia da evolução. E desconstruindo essa ideia, desconstrói toda a palavra de Deus. Veja que é sagaz. Então nós precisamos ter uma ideia correta, nós precisamos ter uma ideia centrada na palavra de Deus, para que essas novas teorias e até, como diz o comentarista, novas teologias não entre, queridos, tá? Dentro das igrejas, dentro das nossas igrejas. E aí que diz assim: dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva.
é outra ideia das novas teologias. Você desconstrói uma criação, como eu disse, então você desconstrói tudo mais, ao ponto de, se aquilo é um mito, se a criação é um mito, se Adão e Eva é um mito, todas as outras coisas também escritas é um mito, é um conceito, é uma ideia do homem. Então, aí vem a teologia inclusiva, aonde eu posso então incluir tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acho, e aí, então o conceito do homem, ele supera a ideia de Deus. Veja, é dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, onde não, tem que atingir toda a sociedade, ninguém pode ficar excluído. Queridos, nós não excluímos a sociedade, nós excluímos o pecado, é isso que eles não entendem. Nós não excluímos as pessoas, nós excluímos o pecado. Então, a ideia do ecumenismo, onde todas as religiões precisam ser unidas, precisam ter o mesmo conceito, e aí, então, o homo afetivo, então, acontece. Então, essa é a nova configuração teológica. É isso que eles querem fazer. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque os nossos filhos têm sido bombardeados por essas ideias nas escolas, circularmente. As nossas faculdades, na verdade, elas são doutrinárias. As nossas escolas estão assim. Os nossos filhos, você vê os professores seculares exatamente doutrinando, ao invés de ensinar matérias positivas, matérias de graduação intelectual, de ideia, formando a ideia na mente dos nossos filhos, de uma matemática, de uma geografia. Você vê que os nossos filhos muitas vezes estão numa escola e não aprendem absolutamente nada, mas aprendem os conceitos, aprende aquilo no qual eles são doutrinados. Então, você vê uma pessoa se formando e, na verdade, elas não sabem absolutamente nada. Você vê muitas vezes um engenheiro se formando e ele precisa fazer N cursos depois para realmente se profissionalizar. Queridos, é algo perigosíssimo. Nossos filhos estão sendo severamente atacados com essas coisas. E eu vou dizer mais uma vez, vou repetir para você que me escuta, se você não está entendendo o que eu estou te falando, ou se você não aceita, é porque você não consegue enxergar espiritualmente. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você não concorda ou não está aceitando o que eu estou falando, é porque você não tem a capacidade de discernir espiritualmente. É óbvio, você não é uma pessoa espiritual, você não é guiada pelo Espírito. Ok? Então é algo que nós estamos enxergando num todo. É uma visão macro de toda a situação. Então nós precisamos nos atentar para isso. E isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Nós tivemos, na semana passada, vou ler para vocês aqui, semana passada começou um discurso, tá? E de um debate no Senado, da iniciativa da Lei de Proteção Doméstica, tá? Que fala que contempla prisão religiosa por pregar em horários impróprios. Veja, olha o que estão se discutindo. Sanção às congregações que têm um grande volume no momento de celebrar sua adoração. Isso começou a ser discutido semana passada. Sanção aos que andam nas ruas e visitam casas, incomodando pedestres e violando a integridade da família. Ou seja, contra o evangelismo, contra os cultos, contra a leitura bíblica. Foi até discutido como uma violação da liberdade de culto, né, impor a leitura da Bíblia. Queridos, é exatamente o que nós estamos vivendo. É isso que estamos vivendo. Então, se nós não abrirmos nossos olhos, se nós não clamarmos ao Senhor, o que será de nós? O que será de nossas famílias? O que será
de nós, igreja. Muito bem. Quarto ponto aqui, a Bíblia é sempre atual, palavra de Deus. E aí o comentarista coloca que ela é revelada por Deus para o cristão. Por isso que a Bíblia ela é algo super atual, ela foi e é sempre relevante. A razão disso é que a Bíblia ela é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou ao homem pela sua palavra. Por isso que ela é poderosa, por isso que ela é apta para discernir pensamentos. Ela vai lá na divisão da alma, entre juntas e medulas, e consegue discernir o seu pensamento, as suas ideias. Por isso que o Espírito Santo, ele fala com você. Por quê? Porque Deus se revelou através das páginas da Bíblia, através da Escritura. E qualquer tentativa, diz aqui o comentarista, de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste à cultura contemporânea, ela deve ser rejeitada, e ela é rejeitada por nós. Nós não aceitaremos isso. Quem o assim fizer, nós teremos por herético. Tornará-se uma heresia. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado o que você ouve. Cuidado com quem são as pessoas que estão promovendo assuntos e está aí influenciando a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar. E que eu estou dizendo, queridos, tanto na área religiosa, viu, quanto também em outras áreas seculares. Então, o que você lê, o que você ouve, o que você assiste, ok? Tudo isso, sem você perceber, você pode estar inundado em heresias. Isso está te levando para o inferno. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o centro do cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus. É ela que governa, é ela que dirige. Por isso que Paulo, a escrever a Timóteo, diz que ela é toda divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar. Ensinar tudo que nós precisamos aprender sobre a vida prática, sobre a vida conjugal, com os filhos com o pai. Tudo na vida ela nos ensina, ela nos redargue, ela nos corrige, ela vai lá e fala a verdade com a gente. Redarguir é corrigir firmemente. Então ela faz tudo isso e ela nos instrui em justiça, ou seja, ela nos faz andar de forma piedosa, de forma que agrada a Deus. É a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, a Bíblia é a revelação de Deus, significa que ela tem origem em Deus e por Ele foi inspirada. E nós cremos nisso firmemente, que ela é inspirada, infalível, inerrante palavra de Deus. Então a sutileza de Satanás, relativizando, sabe, os conceitos, né? Relativizando a ideia, relativizando a palavra, viu? Cuidado, queridos irmãos, cuidado, porque o inimigo ele é sutil mesmo e ele quer nos destruir. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas nós temos uma arma poderosa. Nós temos o poder da oração, nós temos o poder do jejum, nós temos o poder que há no nome de Jesus, nós temos o poder do sangue de Jesus para desfazer toda essa sutileza, todo este engano e vamos caminhando firmemente. Viu, irmãos, para a glória do Senhor. Antes de concluir esta aula, eu quero dar a você a oportunidade para ofertar. Nós vamos ouvir um louvor, um breve louvor, para que você possa se deslocar e até mesmo ofertar nesse momento, usando o QR Code ou as contas da igreja. Quero incentivar você a cumprir o seu voto, ou você que ainda não fez o voto dos 1000 valentes, que você possa fazer. Nós estamos num espaço maravilhoso e temos orado para que Deus nos dê a graça de comprarmos esse espaço e precisamos então de 1000 valentes, de 1000 pessoas que estarão se disponibilizando a fazer um voto de 60 meses, um valor, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Então vamos, neste momento, ofertar e ouvir um louvor para a glória de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do
rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Jesus. Tu és o rio. Muito bem, queridos irmãos, após então este louvor e o momento do ofertório, nós vamos concluir esta lição. O comentarista diz assim que vimos nessa lição que existe toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para essa geração, desenvolveu metodologias e teologias próprias. Então veja, estes conceitos, essas ideias já estão aí. Então dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa se ajustar ao homem, não o homem se ajustar à Bíblia. Todavia nós cristãos que seguimos a ortodoxia bíblica, nós devemos rejeitar este ensino. Porque como nós vimos aqui, na palavra aqui que o comentarista mesmo colocou, e a gente sempre lê isso na nossa verdade prática, a Bíblia, ela é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, nós não podemos relativizá-la de forma nenhuma. Então nós podemos rejeitar este ensino falso de que a Bíblia é ultrapassada, porque ela não é ultrapassada, ela é super atual. E ela fala profundamente aos nossos corações e ela se renova a cada dia. Então que esta aula fique aí cravada ao seu coração, que você possa continuar aprendendo mais do Senhor e estejamos orando e jejuando para que a gente possa vencer esses tempos tão difíceis. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor. E eu quero orar por você e com você nesta hora. Senhor, muito obrigado por esta aula. Ó Senhor, nos ajude a entender a sutileza do inimigo, querendo relativizar, Senhor, a tua palavra,
que o nosso entendimento, os nossos olhos estejam abertos para rejeitar, Senhor, todas as artimanhas de Satanás e que possamos enxergar todos os caminhos sutis que o inimigo tem usado, Senhor, dentro da igreja e dentro da família. Possamos nos fortalecer no Senhor, crendo, ó Deus, e sendo guiado por Tua bendita palavra, Senhor, que se renova a cada manhã, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então faça isso na vida de cada um, Senhor, que me ouve nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.